Espero ser breve, mas ao mesmo tempo quero parabenizar e também subscrever o requerimento do vereador Roberto Jesus. Um belo de um trabalho, isso prova que a Câmara da cidade de Santos está trazendo debates importantíssimos. E eu me orgulho disso e acredito que a população também. Com relação a ser breve, eu queria aproveitar e explicar ao público telespectador que a meta 4 significa universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular do ensino. E nós pudemos observar nesse debate, você que está em casa, os nobres vereadores e a vereadora Fernanda Vanucci, e o público aqui na galeria, que há controvérsias. O vereador Evaldo acha que deveria qualificar melhores profissionais na Secretaria de Educação, por exemplo, ele acabou de falar. E há um exemplo da cunhada da vereadora Fernanda Vanucci, que é uma menina que sabe falar em italiano, ou seja, é uma pessoa totalmente participante da sociedade, diferentemente da sobrinha do vereador Banha, só para ilustrar a minha participação. O que nós precisamos, de fato, é incluir a sociedade brasileira nos programas que os governos estão devendo há anos, seja governo estadual, federal e também municipal. Então, essa discussão é maior daquela preocupação que nós tenhamos com um único segmento e não podemos deixar de lado a importância que as APAES têm em todo o nosso estado. Por exemplo, nesse momento está acontecendo a comemoração dos 22 anos da APPC. E eu tomo a liberdade de informar aos nobres vereadores que já está agendado no dia 18 de setembro, aqui nesta casa, uma audiência pública com o tema Políticas Públicas após a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E quem vai estar presente é o secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, o senhor Antônio José do Nascimento Ferreira. Por exemplo, senhor presidente, nós não seguimos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi elaborada em 2009, por exemplo. Muitas vezes nós estamos atrasados, nós, pessoas públicas, e somos cobrados pela população, por exemplo. O Estatuto do Idoso, só para ilustrar, ele existe, mas ele não é seguido por ninguém, por exemplo, principalmente pelos idosos. Eu já vou concluir, senhor presidente. Então, só para fazer uma citação com relação a esta convenção, que trata, no artigo 48, a respeito, no artigo 24 da educação, eu vou ler apenas um item. Os Estados partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação, para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidade. Os Estados partes assegurarão um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com vários objetivos. Eu vou citar um deles: o pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana. Para ser breve, senhor presidente. Então, nós estamos num tema importantíssimo e eu espero que esta casa se debruce não só para ajudar as entidades como a APAE, que tem um trabalho importantíssimo na nossa sociedade, mas que seja colocada em prática a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Existe uma convenção, existe o estatuto, existe uma lei, e nós temos que cobrar nos nossos parlamentares, essa casa tem essa função, que seja cumprida e que eles sejam incluídos de uma forma totalmente inteira, integrada na sociedade brasileira. Era só isso, senhor presidente.